Olá, turma. Sejam todas e todas bem-vindas à disciplina de estágio 1, que eu, a professora Sueli Borges, irei ministrar. E aí, importante, né, estabelecer essa parceria, já nos apresentando. Eu me chamo Sueli Borges Pereira dos Santos, falar um pouco da minha formação e também apresentar a vocês o nosso plano de ensino, o programa da disciplina. Então, a gente está chamando esse primeiro contato de aula de abertura, certo? Então, aí eu apresento a vocês a minha formação, tenho doutorado em educação pela PUC de São Paulo, sou mestre em educação pela UFMA, tenho especialização em avaliação educacional também pela UFMA, tenho especialização em gestão pública pela Faculdade Signorelli, sou graduada em pedagogia e filosofia pela UFMA e sou professora, né, da carreira do magistério superior no IFMA. Estou localizada no DHS, Departamento de Ciências Humanas e Sociais, no campus São Luís Monte Castelo. E eu atuo no magistério superior como docente das licenciaturas, né? Como vocês sabem, no Monte Castelo nós temos as licenciaturas em Química, Biologia Química e Matemática, e, eventualmente, também nós atuamos em bacharelados do campus, onde nós, que temos a formação pedagógica do DHS, trabalhamos a disciplina de monografia. Ok? Vamos. Então, agora passo a apresentar a vocês a ementa, não é? O resumo do que nós vamos estudar na disciplina estágio 1. Então, aí vocês podem observar a análise da realidade da escola de ensino fundamental, do sistema público e particular de ensino, conhecimento da estrutura e funcionamento da escola, observação dos aspectos administrativos, pedagógicos e legais, análise crítica das propostas pedagógicas e de fatores que interferem na dinâmica da sala de aula, planejamento, execução e avaliação de experiências pedagógicas vivenciadas no contexto da escola e da sala de aula, dos anos, né, iniciais do ensino fundamental, análise do fazer pedagógico dos profissionais na escola campo, onde vocês farão a regência compartilhada, certo? Observação e regência nos diversos anos que compõem o ensino fundamental. Para dar conta desta ementa, temos por objetivo geral refletir sobre os problemas educacionais e a prática pedagógica em diferentes espaços, de modo a preparar-se para uma atuação competente no desenvolvimento do processo educativo. Bom, a disciplina Estágio Supervisionado 1 está organizada em 4 unidades. A primeira unidade trata-se da importância do estágio na formação docente e o estágio curricular no IFMA. Então, temos como conteúdos desse assunto o plano de ensino, o programa da disciplina. Faremos um estudo sobre a importância do estágio supervisionado e suas diferentes concepções, as normas do estágio e também a dinâmica e procedimentos do estágio, certo? Que vai tratar das orientações gerais das atividades a serem realizadas. Quais são os objetivos específicos? Compreender a importância do estágio supervisionado para a formação docente, conhecer a legislação e a dinâmica das atividades a serem desenvolvidas nesta etapa do estágio, no que diz respeito a cronograma,
procedimentos e documentação. Na unidade 2, o assunto vai tratar sobre a estrutura e funcionamento de escola de educação básica, cujos conteúdos são a importância da estrutura e funcionamento da educação básica, retomar a questão do planejamento escolar em suas diferentes etapas, melhor dizendo, como também temos por conteúdo a regência simulada, que serão as microaulas. Então, quais são os objetivos específicos? Observar a realidade educacional escolar, a fim de perceber as bases teóricas que determinam e impulsionam a estrutura e funcionamento da instituição e a devida intervenção nos problemas que se apresentam nessa realidade. Ministrar aulas simuladas na sala de aula do estágio para o supervisor ou tutor, com vista à sua futura inserção nas escolas da educação básica. A unidade 3 corresponde à observação em escolas no ensino fundamental. Então, temos por conteúdos os aspectos administrativos e pedagógicos da escola, análise das propostas pedagógicas e dinâmicas de sala de aula, estudar a teoria e metodologia do ensino de ciências, formação, saberes e as metodologias, observação sistemática em escola do ensino fundamental, regência compartilhada. Os objetivos específicos são observar a realidade educacional escolar, a fim de perceber as bases teóricas que determinam e impulsionam a estrutura e o funcionamento da instituição, escolar, e a devida intervenção nos problemas que se apresentam nessa realidade. Ministrar aulas em escola do ensino fundamental sob a supervisão do professor colaborador da área. Como unidade 4, corresponde à regência escolas no ensino fundamental. Então, os conteúdos são regência compartilhada, seminário e relatório de estágio. Certo? Em próximas aulas, nós falaremos sobre esse assunto, a questão do relatório e do seminário. Então, por objetivo específico, temos vivenciar a prática docente e a praxis pedagógica em escolas de ensino fundamental. Ministrar aulas em escolas da educação básica sob a supervisão do professor colaborador da área. Temos por procedimentos de ensino aulas expositivas em vídeos, também participação em atividades presenciais, estudo de materiais que serão disponibilizados no AVA, resolução de atividades também disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem, a regência simulada, que são microaulas, e regência compartilhada, além de resolução de avaliações presenciais. Então, aqui já explicando as atividades avaliativas, certo? Então, temos aí algumas atividades, que são atividades que se dão no processo, como aqui nós trouxemos fichamentos de comentário dos textos, do texto 1, do texto 2, texto 1, estágio de docência, diferentes concepções, texto 2, estágio na formação docente, da teoria à prática, ação, reflexão. Então, só revisando o que é um fichamento de comentário. Como fichamento de comentário é a transcrição direta,
certo? Que vai exigir a colocação de aspas no início e no final do texto. Então, dizendo de outra forma, um fichamento de comentário consiste na reprodução fiel de texto do autor citado, onde vai se indicar o número da página de onde foi transcrito o texto, certo? E o aluno, além de fazer a transcrição direta, vai fazer um comentário sobre a mensagem dessa parte do texto que ele transcreveu, com as suas próprias palavras, certo? Então, os trechos mais importantes deverão ser escritos. Então, vocês têm um capítulo, dentro desse capítulo desse livro, tem subseções, então vocês vão dividir essas subseções e deverão, né, transcrever os trechos mais importantes, certo? E aí nós trazemos aqui, por exemplo, se o texto tem 3 subseções, então para cada uma deverá ter as partes principais, certo? E aí nós trouxemos um exemplo de um fichamento de comentário. Então vocês observam que aí a primeira parte, a gente pode dizer que é o cabeçalho, com a referência do autor de acordo com as normas da ABNT, certo? Então aí essa transcrição, ela foi tirada do livro de Libânio, José Carlos Libânio, que está disponível nesse link que vocês podem observar, e o acesso também. A data é importante colocar quando é um material da internet. Então, aí vocês observam que o quadro tem 3 colunas, certo? Com 2 linhas, onde tem, na primeira linha, tem capítulo, citação, comentário, e nas colunas vocês observam que são os capítulos, é o capítulo da obra, não é? E a subseção de onde foi transcrito a citação. Então, vocês observem aí 2 citações, certo? Vocês observam que está entre aspas, colocado as páginas, e na outra coluna, o comentário, com as próprias palavras de vocês, do entendimento de vocês sobre o que vocês citaram, ok? Bom, na unidade 2, o que tem? São as entregas de plano de ensino da regência simulada ou microaulas, né? Que vocês deverão apresentar para o tutor essas microaulas ou regência simulada com um tempo cravado de 20 minutos, nem menos nem mais. Porque todo o tempo também será avaliado, se vocês cumpriram o tempo da aula. Então, vocês entregarão o plano de aula, que vai ter um modelo disponibilizado para a disciplina, e vocês farão esse plano de aula com foco nos conteúdos do ensino fundamental, e aí vocês mesmos que vão escolher os conteúdos, tá? Então, ainda além disso, aqui é importante dizer, repetir, cada aluno ministrará a aula para o tutor ou supervisor de estágio e estes que farão a avaliação de vocês numa ficha específica. Na unidade 3, vocês terão que tipo de atividade? Então, serão os planos de aula ou plano de ensino, toda a documentação das fichas que vocês terão acesso e atividades que vocês vão desenvolver na escola, na regência compartilhada, certo? Na unidade 4, a atividade avaliativa vai ser a produção
e entrega do relatório, bem como a realização do seminário de estágio. Então, temos alguns aspectos importantes a observar. Nós temos um cronograma de atividades a ser seguido. É preciso ter cuidado, observar as datas do cronograma das atividades que serão disponibilizadas. Vocês terão acesso às fichas, basicamente 9 fichas para as atividades, certo? Desde as microaulas, a apresentação na escola campo, vocês farão a entrevista, nós já vamos falar sobre isso, com os professores, com os gestores, para toda a ação que vocês forem desenvolver de prática na escola, vocês terão umas fichas disponíveis. Então, na regência compartilhada, cada aluno deverá ministrar no mínimo 15 aulas. Já está tudo contabilizado dentro de um cronograma. Como recursos didáticos, nós temos o AVA, né? Como vocês já devem saber que existe na educação à distância essa plataforma AVA, onde vocês deverão ter acesso. Os vídeos, as videoaulas, os textos, vai estar tudo disponibilizado. E aí nós temos aí as referências, tanto básicas como complementares da nossa disciplina, certo? Então, além, vocês não vão puderem ter acesso ao livro mesmo, físico, é muito importante, mas aí também nós temos materiais que estão em sites também, que são muito interessantes para que vocês possam ter acesso. Então, essa foi nossa aula de abertura, certo? De hoje, e eu gostaria de fechar a disciplina, melhor dizendo, esta aula de abertura com esta frase: não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Então, é isso que eu almejo, não é? A minha expectativa é essa, tá? Enquanto docente da disciplina, que vocês possam, nessa trajetória da disciplina Estágio 1, que é mais um componente curricular importante para a formação de vocês, que vocês a façam com muito carinho, com muito amor, certo? Com muita dedicação, com muita honestidade com vocês mesmos, porque tudo isso é importante para o crescimento de vocês enquanto estudante da licenciatura em Química. Obrigada e até mais.